Olá pessoas, espero que vocês estejam bem. Aqui é o professor Kelvin Souza. Hoje a gente dá início ao nosso livro 2, falando sobre ciências, tá? A gente vai iniciar falando sobre o sistema cardiovascular. Antes da gente iniciar propriamente a aula, espero que vocês estejam bem. Espero que a matéria esteja sendo fixada da melhor forma possível. Eu espero gentilmente um retorno de vocês em relação às atividades. Não esqueçam que dia 21 eu vou recolher as atividades de ciências, tá? Se vocês quiserem, vocês já podem estar enviando a revisão que eu passei. Se alguém tiver perdido, fala lá no comentário particular que eu reenvio a revisão para você. Você me entrega e ela continua valendo lá aquela pontuaçãozinha que a gente sempre combina, tá certo? Então vamos iniciar aqui, falando sobre o sistema cardiovascular. Esse sistema cardiovascular ele vai ser formado por corações, vasos sanguíneos e sangue, tá? A função disso daqui é fazer com que o sangue circule por todo o seu sistema, né? Pelo órgão, corpo humano, por todo o seu sistema, e que chegue às diferentes partes do corpo, desde a cabeça até as extremidades, como pés e mãos. Então, ele vai funcionar basicamente em conjunto do coração, que vai ter a função de bombear toda essa quantidade de sangue, dos pulmões, onde vão ser realizados processos de oxigenação, daqui a pouco a gente fala o nome específico disso, para que chegue a todas as extremidades do corpo humano. Então, pulmão, coração e todo o sistema estão interligados, tá certo? Coração. O coração ele vai estar localizado no mediastino, que é o espaço que existe aí quase que no meio entre os dois pulmões. De forma normal, ele está um pouco mais puxado para o lado esquerdo do seu corpo, mas existem casos em que ele está localizado ou mais ao centro ou do lado direito, tá certo? São raros os casos, não é tão comum, mas acontece. Vai ser formado pelo músculo estriado cardíaco, que nós chamamos de miocárdio, tá? Então, o músculo estriado cardíaco vai ser o miocárdio. A divisão são dois átrios, um átrio direito e um átrio esquerdo, e dois ventrículos, não é ventríloco, tá? Ventríloco é aquela pessoa responsável por mexer aqueles bonequinhos, é ventrículos. Direito e esquerdo também. O lado direito vai ser responsável pelo sangue venoso. O sangue venoso é o sangue que é rico em CO2, rico em dióxido de carbono, enquanto do lado esquerdo eu vou ter um sangue rico em gás oxigênio, que é um sangue arterial. Existe uma diferença visível, Kelvin, morfológica na forma deles? Existe. O sangue venoso, rico em gás carbônico, é um sangue mais escuro, é um vermelho mais escuro. Enquanto o sangue arterial é uma cor de vermelho vivo, né? Um vermelho escarlate, que a gente chama, vermelho carmesim. É um vermelho vivo. Para quem já se cortou aí e chegou perto aí de cortar, por exemplo, uma artéria, viu como esse sangue ele sai com maior facilidade, sendo impulsionado pela artéria, que é uma veia de calibre mais grosso, enquanto o sangue venoso, que é geralmente o sangue dos nossos cortes mais superficiais, ele é um sangue um pouco mais escuro, tá certo? Os batimentos, sempre que o coração se contrai, esse movimento chama-se sístole, e sempre que ele relaxa é chamado de diástole. Obviamente, isso ocorre de forma conjunta. Então, a sístole e a diástole, elas trabalham aí de forma equilibrada. Se existe algum problema na contração ou no relaxamento, tá? As pessoas geralmente procuram um médico cardiologista para ver se o coração está batendo, né? Se os batimentos cardíacos estão em ritmos compassados ou descompassados. Então funciona mais ou menos da seguinte forma. Eu tenho uma contração, tá? Uma sístole e uma diástole. Percebam aí a formação, tá, dos vasos, a formação dos componentes como o átrio e o ventrículo, tá? Tanto o esquerdo quanto o lado direito, as zonas de entrada e as zonas por onde esse material sai, tá? Esse material específico, o líquido sanguíneo. Vasos que chegam e saem do coração. Os vasos eles vão ser divididos, né? Eu coloquei a divisão da ordem crescente, né? Do maior para o menor. Eu vou ter as artérias, seguida das arteríolas, das veias,
das vênulas, e as mais fininhas do nosso corpo vão ser os capilares. Eu vou ter nessas artérias os vasos que vão transportar o sangue que sai do coração. É por isso, né, que em acidentes em que as pessoas se envolvem, cortam alguma artéria, o sangue ele é impulsionado muito rápido, porque lembra, não tem a sístole, que é a contração. Esse coração contrai, ele está empurrando o sangue para o resto do corpo. Então o sangue ele jorra, tá? Ele sai em forma de jato e muito rápido. Então essas artérias elas transportam o sangue que sai do coração. As veias levam o sangue do corpo para o coração. Os capilares vão ser vasos bem fininhos, eles só vão ser vistos com auxílio de microscópio, certo? Professor, quando eu levo uma pancada, um machucado que fica roxo, ali você acabou causando um trauma, né, inflamando uma rede formada pelos capilares, pelas veias e pelas artérias, tá? Aquilo dali, em contraste com a sua pele, dá uma origem de um tom esverdeado para um tom mais arroxeado, quase enegrecido. As vênulas e as arteríolas, elas vão ser responsáveis pela troca de substância entre o sangue e o tecido do corpo. Vão ser aí, elas vão ter esse papel de ramificação, tá? E aqui tem uma imagenzinha que mostra a artéria, tá? Que tem um calibre maior, a veia e o capilar sanguíneo com as célulazinhas do tecido que o formam. Por favor, quando vocês forem fazer as atividades propostas, abre o slide, tá? Baixa ele, né? Algumas pessoas estão tendo dificuldade porque ela está abrindo ou no celular e não está baixando, e aí quando ela baixa, ela já baixa o bicho olhando para a imagem que vai estar presa, tá? Essas imagens que eu coloco, se você não baixar, sempre cada slide que você vai ver, por exemplo, esse aqui é o slide 4, você vai ver com essa imagem tapando. Então é importante que você baixe, que você abra e que na hora que você for resolver uma atividade, um exercício ou que você for estudar, você vá passando de um por um, tá? Dá uma pausa, olha, dá um zoom, olha como é formado, olha a estrutura. Porque às vezes você pode não saber a resposta daquela questão, mas se você já tem visto ela, você tenta acessar aquela informação lá no seu cérebro, você lembra da imagem, você fala, caramba, ó, essa daqui que tem um calibre um pouco maior, eu não estou lembrado do nome dela, mas se eu sei que a veia ela é menor, então eu sei que o que está maior ali é a artéria. Então, tenta fazer esses links quando vocês forem estudar. Ajuda bastante. E aqui, né, é o transporte das hemácias, que são essas células sanguíneas, junto com os glóbulos brancos, que são esses pequenos pontinhos brancos que vocês estão vendo. Vocês estão vendo aqui que elas estão formando uma espécie de rede, não é? Deixa eu adiantar um pouco para vocês. Imagina que aqui é dentro de uma veia do seu corpo. Não tem quando a gente se corta, que o sangue sai, depois que você lava, né, passa um determinado tempo, não tem uma casquinha que vai sendo criada? Essa casquinha é justamente um processo de aglutinação das enzimas, dessas hemácias, junto com os glóbulos brancos, e à medida que eles vão morrendo, né, lutando ali contra infecções ou bactérias, ou mesmo para fechar essa parede do tecido, elas vão se acumulando aí, e elas morrem literalmente, tá? Essas hemácias elas vão morrendo e vão sendo renovadas constantemente. Então, no processo que a gente chama de coagulação do sangue, nós temos as hemácias fazendo esse papel de fechar os ferimentos. É por isso que é importante que você não fique puxando, porque imagina o tanto que essas coitadas, ó, milhares delas não trabalham para fechar um ferimento, ainda mais se for um ferimento grande, aí chega você lá coçando e tira a casca da ferida. E aí ela vai ter todo aquele trabalho de novo, o processo de cicatrização demora mais, a cicatriz, tá, vai ter uma marca um pouco maior, porque o corpo ele vai entender o seguinte, olha, essa área aqui que tem a cicatriz, você consegue perceber que ela tem uma camada de pele mais espessa. O que é isso? Uma camada mais grossa. Sabe por quê? Porque o nosso corpo é muito inteligente. O que ele entende? Ele entende que lá naquele machucado é uma área que precisa de uma proteção extra. É por isso que fica grosso, né? Onde a gente machuca, ou fica mais rígido. Porque o corpo entende que aquela é uma zona que pode voltar a sofrer um trauma, né? Sofrer um impacto, sofrer uma incisão, um corte. É por isso que fica mais grosso. E só com o passar dos anos, né, é que vai sumindo. Lembrando, quanto mais novo você for,
menos marcas de cicatrizes você vai ter ao longo da vida, tá? À medida que você vai envelhecendo. Exemplo, você tinha 7 anos e sofreu um corte profundo. Muito provavelmente, depois de 10 anos, se você tiver seus 17, o corte já vai estar bem mais superficial, tá? Vai estar só aquela marquinha. Agora, quando você vai envelhecendo, o processo de cicatrização ele vai ficando mais lento também, com o passar do tempo. Então, fica aí a curiosidade para vocês. Circulação sanguínea, tá? Apresenta-se de 2 tipos. A primeira é a pequena circulação. Nessa pequena circulação, eu só tenho participação dos pulmões e do coração. E a grande circulação, que ocorre entre o coração e todas as outras partes do sistema do nosso corpo humano. Então, eu tenho, numa primeira, uma circulação pequena que envolve pulmão e coração, e na segunda, uma que envolve coração e o resto do corpo. Tá? Então, dê uma olhada bonitinha na artéria aorta, no átrio ventríloco esquerdo, onde eu vou ter um sangue com oxigênio indo para o coração, mas para esse sangue do oxigênio chegar no coração com esse oxigênio, antes disso, eu tenho que aqui do lado direito, um sangue com gás carbônico vai ser enviado para o pulmão. Os próximos slides vão explicar exatamente cada uma dessas circulações. Aqui é só para você ter uma noção dos processos que envolvem e dos agentes, né? Agentes aqui juntos mesmo, porque eles estão fazendo uma ação. Na pequena circulação, eu vou ter o seguinte: o coração, especificamente no átrio direito, essa seta mostra o caminho do sangue. Então, o sangue ele sai do átrio direito e vai para o ventríloco direito, chega na artéria pulmonar, chega nos pulmões, passa pelas veias pulmonares, passa pelos alvéolos e chega no coração pelo átrio esquerdo. Kelvin, o que acontece nesse processo? Nos pulmões, o sangue que está saindo do átrio direito é um sangue rico em gás carbônico, tá? Observa aqui, ó, é um sangue do átrio direito rico em gás carbônico. Quando ele chega no pulmão, ocorre um processo de oxigenação. Esse processo de oxigenação se chama hematose, onde o sangue ele tira-se ali o gás carbônico e nós temos uma adição do oxigênio. A partir disso, o sangue ele retorna ao coração pelas veias pulmonares, mas não é mais um sangue chamado de venoso. Lembra, sangue venoso rico em gás carbônico, sangue arterial rico em gás oxigênio. Então, eu tenho um sangue venoso saindo do átrio direito, chegando no coração pelo ventríloco direito. Quando ele chega na artéria pulmonar e chega nos pulmões, ele realiza um processo de hematose e ele sai de venoso e se transforma em arterial, rico em oxigênio. Vai para as veias pulmonares e chega no coração pelo átrio esquerdo. Isso é a pequena circulação, ou como a gente chama, circulação pulmonar. Olha as setas. Sai daqui, chega nos pulmões, chega bonitinho no processo de hematose, não é mais um sangue venoso, se transforma em um sangue arterial. Pequena circulação ou circulação pulmonar. Por que o nome é pequeno? Porque só envolve 2 agentes. Envolve coração e pulmão. Por que o nome da outra agora é grande circulação? Porque é o coração com todos os outros órgãos, todos os outros sistemas do corpo humano. Então eu tenho agora aqui o coração, o sangue, né, chega no coração pelo átrio esquerdo, sai dele, vai para o ventríloco esquerdo, chega na aorta, que são as veias mais calibrosas, vai para as células do corpo, vai para as veias cavas e volta de novo aí para o átrio direito, refazendo a circulação sanguínea. Então esse sangue arterial vai ser liberado pelo átrio esquerdo, passa pelo ventríloco esquerdo, sofre uma contração, que é o que vai empurrar esse sangue para todas as outras partes do corpo, e circula pelo resto do nosso organismo. É uma máquina perfeita, tá? O problema são só as falhas pontuais. Então, circulação pulmonar, pequena circulação, grande circulação é a circulação sistêmica, porque envolve todo o sistema chamado de corpo humano. Mas como é que esse sangue é formado? Qual a função dele? Tá? O sangue ele tem a função de transportar substâncias, ele vai transportar o gás carbônico, vai transportar hormônios, vai transportar nutrientes, vai transportar substâncias para serem secretadas do corpo, né, saírem do corpo, e vai transportar, né, o oxigênio.
Tem a função de defesa, porque é dentro do sangue que nós vamos ter ali o nosso sistema imunitário auxiliando o nosso corpo contra agentes patogênicos. Lembrando, o nome patogênicos são os agentes causadores de doenças. Vá anotando essas coisas importantes porque vai cair na prova, com certeza. Tá? Eu e a tia Marcela vamos fazer uma provinha supimpa para vocês. Auxilia na coagulação e no início da cicatrização. Lembra lá daquele GIF que está passando ali o sangue, as hemácias, os glóbulos brancos e tem aquela paredezinha? Processo de cicatrização ou de coagulação. Dos locais em que a gente tem rompimento de vaso ou machucados diversos. Manutenção da temperatura do corpo é feita pelo sangue também. Composição desse sangue, tá? Uma imagenzinha ilustrativa aqui, supimpa para vocês. Eu tenho aqui o sangue sendo composto por plasma e pelos elementos figurados ou elementos figurativos, tá? Então eu tenho plasma, tenho glóbulos brancos com os leucócitos e as plaquetas, e eu tenho os glóbulos vermelhos que a gente chama de hemácias, tá? Esse plasma é referente à parte líquida do sangue, certo? Enquanto os elementos figurados correspondem à parte sólida. Então eu tenho duas partes. Eu tenho o sangue sendo formado por uma parte líquida, que é o plasma, e eu tenho o sangue sendo formado pelos elementos figurados ou elementos figurativos, que são a parte sólida. Tá? Composição disso daí bonitinha. Eu tenho aqui na parte do plasma 92% de água, 7% de proteínas e sódio, esse sódio é o sal, tá? E 1% de outras substâncias que vão ser dissolvidas. Os elementos figurados vão ser os glóbulos vermelhos, que são as hemácias, os glóbulos brancos de proteção e as plaquetas. Então no plasma, água, sais minerais, proteínas. Glóbulo vermelho, que recebe o nome de hemácida ou de eritrócito. Por favor, anotem os nomes que eu estou colocando, vai cair na prova. Transporta o oxigênio que vai ser captado pelos pulmões e leva para todo o corpo. A plaqueta ou trombócito auxilia na coagulação do sangue. Os glóbulos brancos e os leucócitos defendem o organismo. Então, é tudo trabalhando em conjunto. O sangue, tá? Os glóbulos vermelhos, as hemácias, elas vão transportar oxigênio. Se você se machuca, a plaqueta ela auxilia na coagulação. Se tem bactéria ou vírus querendo entrar no seu organismo, eu tenho glóbulos brancos e leucócitos servindo para neutralizá-los, tá? Impedir com que eles estejam ali. Obviamente, sempre que eu sou invadido por uma bactéria ou por um vírus, eu tenho febre. O que é a febre? É justamente o meu corpo avisando que algo não está legal, algo não está normal. Né? Os glóbulos brancos estão ali enfrentando, morrendo. E em feridas, eu sei bastante que esses glóbulos brancos estão morrendo, porque quando é uma ferida muito profunda, eu tenho algo que a gente chama de pus. O que é o pus? É justamente as bactérias e os glóbulos brancos entrando em confronto, né, morrendo ali e se transformando em substâncias ali que causam mau cheiro, tá? Mas é justamente ali uma zona de guerra, se a gente fosse colocar assim. Continuação, né? Eu tenho aqui as hemácias transportando o oxigênio. Praticamente a mesma coisa, é só a divisãozinha bonitinha de imagem que eu achei. E aqui eu tenho alguns tipos de glóbulos brancos, tá? Os basófilos, eosinófilos, neutrófilos. Cada glóbulo branco vai agir de forma específica dentro do seu corpo e vai neutralizar de forma específica algum agente que a gente chama de agente patogênico, que são aqueles agentes que causam doenças. E eu tenho a parte do sangue e da defesa orgânica, tá? Os glóbulos brancos, eles são capazes de detectar dentro do corpo algumas partículas estranhas. Essas partículas estranhas a gente chama de antígeno. Para cada antígeno, o glóbulo branco ele produz uma substância de defesa. Essa substância de defesa que ele produz para vírus ou bactérias a gente chama de anticorpo. Então eu posso dizer tranquilamente que vírus e bactérias se enquadram como antígenos e que os glóbulos brancos vão produzir os nossos anticorpos. E isso vai auxiliar o nosso sistema imune, que a gente chama de sistema imunitário. Então, antígeno, qualquer substância ou partícula estranha ao nosso organismo, é algo externo, enquanto anticorpo, tá, vão ser produzidos pelo sistema imunitário, especificamente para neutralizar esses antígenos aqui, como bactérias e vírus. Então eu tenho os glóbulos brancos produzindo anticorpos específicos para os antígenos, sejam vírus, sejam bactérias. Então,
O nosso corpo, ele é uma máquina praticamente perfeita, tá? Nós sabemos que algumas doenças atingem o nosso corpo por conta de algumas falhas pontuais. Ele não é totalmente perfeito, tá? Mas apresenta, por vezes, algumas falhas. À medida que a gente vai envelhecendo, a probabilidade dessas falhas no nosso organismo surgirem vão aumentando. Então, a gente encerra por hoje essa primeira aula falando sobre essa questão da circulação e do nosso sistema, no caso, o sistema de circulação. Próximas aulas a gente vai trabalhar melhor os outros sistemas. Espero que o conteúdo tenha ficado acessível para vocês, vocês estão conseguindo compreender. Por favor, façam atividades que vão estar associadas a essa aula. De novo, né, dá uma lida nos slides. Qualquer dúvida, o tio Kelvin ele está aqui para responder, assim como a professora Marcela. Fiquem em casa, se cuidem. Um beijo bem grande para vocês, estou morrendo de saudades. Tchau, tchau e muito obrigado.